Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos onliners. Olá, Brasil. Estamos aqui num projeto de entrevistas realizadas por mim, Tuca Munhoz, para a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. A Câmara Paulista é um movimento de articulação social coordenado pelo Projeto de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Superintendência Regional do Trabalho aqui de São Paulo, com a participação de instituições governamentais e não governamentais, públicas e privadas. E tem como objetivo estimular estudos e promover o debate e a mobilização para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho em cumprimento da lei de cotas. Este projeto de entrevistas faz parte das comemorações do 29º aniversário da lei de cotas. E eu tenho o prazer, a honra de iniciar essa série de entrevistas com meu amigo Carlos Ferrari. Tudo bem, Carlos? Tuca, bom dia, tudo ótimo. Obrigado por chamar a gente para esse papo. É muito importante em tempos aí de grandes transformações para o mundo do trabalho, a gente poder pensar junto, refletir acerca de como que as coisas vão caminhar, coisas que já eram muito difíceis, bastante desafiadoras. É muito importante a gente poder pensar como que vai ser daqui em diante. Sem dúvida, estamos vivendo num período de grandes desafios, né, Carlos? E eu fico contente que uma das coisas boas desse período de grandes desafios é de justamente, tem sido bom para mim isso, de reencontrar pessoas, né? Pessoas com as quais eu convivi, com as quais fazem parte da minha história de militante, de ativista no movimento de pessoas com deficiência. Você é uma delas, Carlos. Acho que a gente já se conhece há algumas décadas. Será que eu exagero? Tá fazendo jubileu, viu, Tuca? 25 anos, mas... E pouca gente sabe, eu acho que falei isso poucas vezes em público, que eu tenho uma história muito forte no movimento de cegos, mas eu comecei no movimento de luta oficialmente por meio do convite do Tuca, aqui na cidade de Santo André. A gente fazia movimento de raiz no fundo de igreja, né? Numa época muito legal de militância e depois, obviamente, as coisas foram tomando um monte de contornos, mas parece que foi ontem, realmente 25 anos já de caminhada. Então, nós nos encontramos recentemente em razão das lives, né? Justamente eu assisti recentemente uma live que você promoveu, muito bacana, que tinha como tema o amor, né? Eu achei muito bonito e muito rico. O tema, obviamente, já vale por si, mas muito interessante a maneira como foi abordado, né? Como você e os seus convidados conseguiram abordar o tema do amor de uma maneira, enfim, absolutamente criativa, absolutamente criativa. Gostei muito, parabéns, viu, Carlos? Vou recomendar aí, fale alguma coisa sobre obrigado. Os onliners para assistirem a sua live também. Fica o convite, né? O pessoal conhecer o nosso trabalho lá no canal Social Soluções TV. É só jogar Social Soluções TV no YouTube e aí conhecer. A gente procura sempre conectar temas que para nós são muito importantes, muito concretos e que fazem pontes a nosso jeito de viver e os grandes desafios da vida cotidiana, né? E o amor é um desses grandes ingredientes, né? Que temperam, que dão forma, e para muitos excessivamente pragmáticos parece que cai numa vala de segunda prioridade. E não é, né? Paulo Freire nos ensinou que é com amorosidade que também a gente transforma o mundo, né? Então, o amor ele precisa ser compreendido nessa perspectiva transformadora, revolucionária, de fato. Sem dúvida. E por falar em transformação, Carlos, eu quero até te agradecer também, porque foi vendo o seu programa, acho que foi você que citou o livro, né? O livro Ana Karenina, não?
Foi você que sugeriu essa leitura durante a live? Foi, sim. Ana Karenina é um presente da literatura mundial, né, da história para a gente, né, porque nos conecta com um monte de ingredientes importantes para a gente compreender o momento que a gente vive e a gente compreender como que a gente chegou até aqui. E o interessante nisso, Carlos, foi que um rapaz que estava lá com você, acho que é das Soluções também, ele citou que estava utilizando um aplicativo, um ledor, né? Uhum. É assim que se fala, um ledor? E eu fiquei muito curioso. São soluções que transformam o texto em áudio, né? Leitores de tela. Isso, eu fiquei muito curioso. E aí, seguindo lá algumas dicas que vocês deram, eu hoje estou lendo Ana Karenina com o ledor. Olha aí, estou rapaz, ouvindo. que legal. Muito bom. E eu li o Ana Karenina inteiro na esteira, fazendo esteira ali, ouvindo o texto. E, putz, muito bom. É uma dica muito interessante que eu também quero repassar aqui aos nossos onliners, para uma dica de acessibilidade, facilita a vida. Enquanto eu faço qualquer outra coisa que não poderia estar segurando e lendo um livro, eu vou ouvindo. E a qualquer momento eu posso, através do meu tablet ou do Kindle, continuar a leitura visual, normalmente na página em que eu parei no ledor, né? Muito prático mesmo isso. Eu estou usando o do iPhone grátis, né? Gratuito, tem versões pagas e tal. Eu estou experimentando do iPhone e recomendo a todos. E valeu, Carlos, muito obrigado. Mais uma opção de acessibilidade, uma possibilidade de maior e melhor acesso à leitura. Muito legal. Inclusive, para quem tem Alexia, que é aquele alto-falantezinho da Amazon, né? É só pedir para ele ler o livro que ele, se você tiver assinatura lá, ele já faz o serviço. Então, você pode... Então, que ótimo, né? É bem legal. Uhum. A tecnologia nos ajuda muito, não é, Carlos? Ah, demais. Para nós cegos, em especial, eu costumo dizer que foi um ingrediente decisivo para que nós pudéssemos saltar décadas na perspectiva de ter acessos, eu não vou falar de inclusão, porque inclusão é um conceito muito mais complexo, mas para que nós pudéssemos ter acesso a direitos historicamente negligenciados. E um deles é a leitura, né? Eu poderia citar uma série de outros tantos, mas a tecnologia foi e tem sido decisiva. O problema da tecnologia é que ela cria um cenário para nós que eu chamei em um dos artigos que publiquei no último ano, aí tem lá, inclusive, no nosso site da Social Soluções, ela cria uma sensação de acessibilidade muito líquida, porque as barreiras são efêmeras, né? Uma atualização no aplicativo pode colocar diante de total exclusão, de total alijamento de todo o processo, né? E uma etiquetagem de um botão, por exemplo, pode colocar de volta no jogo. Então, a tecnologia, de fato, ela inclui muito, mas há que se ter cuidado, porque é tudo muito efêmero no ambiente virtual. Carlos, entrando já no nosso tema, que é a questão do trabalho, e nós falamos aí de quanto tempo nós nos conhecemos, eu me lembro, não sei se você vai se lembrar disso, mas há muitos anos, lá em Santo André, eu ainda estava por aí, você comentou comigo uma dificuldade, que eu nem lembro se foi com você que havia acontecido, ou com algum amigo seu, que você dizia que mesmo tendo uma graduação, mesmo tendo um curso superior, você, eu acredito que naquela época era você, estava com muita dificuldade em conseguir uma colocação no mercado de trabalho, né? O que aparecia eram colocações num nível que não correspondia à sua formação. Enfim, como é que você vê essa questão? Foi com você que aconteceu? Desculpe, eu não me lembro se foi com você ou você. Sim. Foi e ainda acontece assim, né? E aí vão ter sempre aqueles que vão dizer, mas não é bem assim, eu tô muito bem profissionalmente, né? Mas aí é
é a exceção que confirma a regra. Nós temos, de fato, uma cultura de empregabilidade no Brasil, de empregabilidade, de contratabilidade, porque os problemas tá em todo o caminho, e a gente pode desenvolver isso um pouco mais adiante, que é focada na contratação da pessoa com deficiência, infelizmente, para cumprir protocolo, né, para dar conta dos números da lei de cota, que já é um avanço, precisa destacar isso. O cumprimento da lei de cotas é um avanço substantivo, ainda que num percentual ínfimo, diante do que nós precisaríamos. Mas o que a gente precisa avançar? Precisamos avançar numa consciência, numa transformação de consciência coletiva, de contratação focada nas potencialidades. A pandemia está mostrando isso para a gente, né? A gente está por inteiro no ambiente virtual, independente de enxergar, de andar, de falar. Os nossos corpos estão sendo reinventados nesse contato com o mundo virtual. De todos, de pessoas com e sem deficiência, estão se utilizando, estão se valendo dos seus corpos numa outra perspectiva, não só funcional, como ética mesmo, né? Pessoas Carlos, que nunca... Diga lá. quando você fala dessa questão de corpos, né, essa reflexão que você acaba de fazer, me falar um pouco mais, conta um pouco mais para a gente sobre essa questão, como é que você, enquanto uma pessoa com deficiência, se coloca entre corpos, né, se coloca socialmente, e como você vê a questão da pessoa com deficiência. Eu te faço uma pergunta que vai no âmbito do indivíduo, do Carlos, e no âmbito da coletividade, desse segmento social de pessoas com deficiência. Como é que você se coloca e analisa a presença das pessoas com deficiência hoje na sociedade e especificamente no mercado de trabalho? Bom, individualmente, como cidadão, eu me coloco exatamente assim, como um sujeito de direito, como cidadão, e com consciência de que a deficiência é um elemento central para a minha existência, para o meu lugar no mundo, para me colocar, né? Compreender a deficiência como condição humana é libertador, é transformador, porque você, no momento em que consegue ter clareza disso, isso te reposiciona politicamente, te reposiciona eticamente diante do mundo. Então, a deficiência enquanto um elemento central é algo Carlos, transformador de consciência. quando você coloca essa questão, que eu acho interessantíssima, da deficiência enquanto elemento central, né, de importância central, isso me parece que bate de frente com aquele conceito de superação. Né? Me parece Sim. que são coisas opostas. Né? Como é que você... Aí eu fico muito à vontade para falar sobre isso, sabe? Porque eu, no início da caminhada de carreira, eu fiz muita palestra tratando de superação, né? Porque eu não estava ainda, não tinha ainda isso muito claro. Então, é algo que você vai vai desenvolvendo, né? Então, não há o que ser superado, né? Eu acordo e vou dormir com deficiência e o que eu venço no cotidiano, o que eu supero, é assim como qualquer outro cidadão, né? São limitações e que a gente vai enfrentando, e muitas delas colocadas pelo meio, para nós, pessoas com deficiência, são por conta de uma falta de consciência social, por conta... Aí é um elemento, um montão de coisas filosóficas que a gente poderia ficar uma semana conversando. Mas, enfim, a sociedade coloca barreiras para nós, pessoas com deficiência, e para negros, e para o povo LGBTQI, para os índios e para as mulheres, porque a sociedade, infelizmente, sempre busca criar uma conformação com base na normalização do sujeito, né? Numa figura que dê conta de
de cumprir um conjunto de valores, uma tabelinha que bote todo mundo num grau de normalidade. Ô, Carlos, você fez um paralelo agora entre as pessoas com deficiência e outras chamadas minorias sociais. Como é que você aproxima a reflexão da questão da deficiência com outros grupos minoritários, mulheres, indígenas, etc.? Eu acho que o denominador comum é que tudo isso se apresenta para nós como condições humanas, né? Então, ser pessoa com deficiência é uma condição humana. Ser negro, ser gay, enfim, ser idoso, ser mulher, são condições humanas, né? E compreender isso como distintas possibilidades da nossa condição humana é o que nos faz viver ou não viver em sociedade. Quando alguém diz isso, isso é uma maldição, isso é um pecado, isso te diminui, ou seja, quando existem leituras que desconectam essas condições como algo verdadeiramente humano, aí você tem os preconceitos, você tem os medos, tem um montão de coisas que dificultam, e dentre tantas coisas, dificultam a inserção no mundo do trabalho, né? Ô, Carlos, em termos de mundo do trabalho e preconceitos, você pessoalmente sofre preconceitos? Como é que você vê essa questão que está ligada à colocação anterior que você vinha fazendo sobre a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? São várias as barreiras. Uma delas, sem dúvida, é o preconceito. O que você nos diria sobre essa questão, do seu ponto de vista, da sua vivência e da sua reflexão no seu olhar social sobre a deficiência? Primeiro, acho que é bom a gente diferenciar preconceito de discriminação, né? O preconceito, eu acho que ele está aí por toda parte. Fruto da desinformação e de um gap histórico imenso por essa pauta não ter sido trabalhada socialmente como deveria e como deve ser. A discriminação como algo que, de fato, viola direitos, a gente também tem que enfrentar, mas essa a gente enfrenta na justiça e tomando medidas legais para combatê-la. Sim, eu enfrento os dois. Acho que hoje eu consegui alcançar um patamar profissional que me coloca naquele quadradinho de exceções que comprovam a regra, sabe? Mas é sempre uma jornada muito desafiadora, porque você tem que estar provando o tempo inteiro o que boa parte da sociedade não precisa provar. Por falar aí nesse quadradinho que você disse que está hoje, conta um pouco para a gente dessa sua trajetória profissional. Qual a sua formação, Carlos? A minha formação acadêmica, ela se dá muito na área de gestão, né? Eu lá nos anos 90 eu fiz uma faculdade de administração, porque era aquela faculdade que te sinalizava para um caminho que podia se ter mais facilidade para chegar no mundo do trabalho, e aí depois eu percebi que não era muito por aí, e aí eu já estava meio que mergulhado no movimento de luta, aí eu fui fazer um lato sensu lá na Casper Libero, para quem está fora de São Paulo, é uma referência aqui na área de comunicação, fazer um lato sensu na área de marketing e comunicação, porque eu quis entender como é que por que a gente comunica tão mal essas lutas? Porque no final do dia, muito desses problemas que eu estou elencando aqui são decorrentes de uma comunicação bastante precária de parte a parte. E depois eu fui fazer um mestrado na área de gestão, aqui na Universidade Municipal de São Caetano, com foco em estudo de macro e micro regiões, né, que me deu uma noção de política pública muito grande. Essa parte acadêmica. Só que, em paralelo a isso, profissionalmente, eu fui fazendo um misto disso com a militância, e aí eu passei a ser convidado para fazer formações e assessorias na área de desenvolvimento de políticas públicas, de exercício de controle social, de inclusão. Então, de 2006 para cá, até 2006, 2007, eu estava na universidade dando aula em cursos de negócios,
E de lá para cá, eu comecei com esses convites, teve aí no meio do caminho uma experiência muito rica no Conselho Nacional de Assistência Social, onde eu tive por 4 anos, fui presidente lá do Conselho, e isso acabou gerando muitos convites para eu fazer formações, assessorias na área de desenvolvimento de políticas sociais, principalmente no campo da assistência social. Então, Carlos, hoje, fala um diga lá. pouquinho para a gente sobre a sua experiência no Conselho Nacional de Assistência Social, e como é que você vê hoje a presença ou a importância dos conselhos de políticas públicas, de defesas de direitos, enfim. A minha presença lá foi muito rica. Eu vivi lá um momento bastante potente no que se refere à formulação de instrumentos normativos para a assistência social do Brasil, para os SUAS. Então, eu aprendi muito e acho que contribuí muito também. E acho que esses espaços, eles são pilares aí fundamentais para fortalecer a democracia. Porque são espaços não só de deliberação e de acompanhamento de política pública, mas são espaços de formação. Você se transforma nesses espaços, você aprende demais. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que o Conselho Nacional de Assistência Social transformou o Carlos Ferrari. Acho que eu contribuo muito para o SUAS no Brasil, mas é uma troca muito potente. Ninguém, ou boa parte das pessoas que passam por esses espaços, não saem igual. E a gente precisa cuidar muito deles, porque, óbvio, muda muita coisa, né? A democracia é algo vivo que precisa ser cuidado, precisa ser sempre alimentado. Então, nós precisamos olhar para a democracia e entender esses espaços com os desafios do tempo presente, com as possibilidades da tecnologia, e não só da tecnologia, com os desafios dos novos movimentos sociais. A gente precisa entender, por exemplo, o papel do cyberativismo nesse processo, entender a relação com o mercado, entender as diferenças entre políticas setoriais e políticas transversais, que por vezes, se não se compreende essas diferenças, não se compreende de fato o que está se fazendo dentro de determinado conselho. Então, acho que nós precisamos investir muito nisso, sabe, Tuca? O Estado brasileiro precisa investir muito nisso. Carlos, enquanto profissional dessa área, como é que você vê, como é que você tem visto a política de desenvolvimento social nos municípios? Enquanto profissional da área, o que você me diria? A implementação dos centros de referência e outros serviços, enfim. Eu acho que ainda existe uma condução muito tímida do SUAS no Brasil, porque o SUAS nasce na Constituição enquanto política de seguridade social, né? Ou seja, é estratégico para assegurar os mínimos sociais, né? Estratégico para atender essas necessidades básicas da população. Enquanto que a saúde seja, e aí eu não vou entrar se é o governo mais à direita, mais à esquerda, enfim, mas enquanto que a saúde tem uma perspectiva de gestão ousada, arrojada, né? E você vê, seja qual seja o governo, a luta por mais recurso, para fazer mais, a assistência ainda anda, na minha visão, e aqui eu não estou generalizando, mas é uma percepção, você pediu uma leitura bem ampla, né? Anda de freio de mão puxado. Por exemplo, no momento desse de pandemia, a assistência social é política de garantia de direito. Nós tínhamos que estar trabalhando full, porque você pega esse cara, por exemplo, que ontem pilotava Uber e hoje está dependendo de auxílio emergencial, a segurança afiançada de acesso à renda tem que ser mediada pela assistência social, né, por banco, né? A assistência social tem que acompanhar isso para que esse cidadão entenda que ele não está recebendo um voucher, que ele está acessando direito, e direito tem que ser acessado com serviço, com política pública. Então, me parece que nós estamos perdendo a assistência social perde uma oportunidade gigante no momento que ela se encolhe diante dos desafios que se colocam para ela. Isso não tem só a ver com... Óbvio que o financiamento é ridículo, é pequeno, mas isso tem a ver com perspectiva de gestão, na minha percepção. Mas até mesmo porque, de uns tempos para cá, a assistência e o desenvolvimento social perdeu status
em termos governamentais, né? Era um ministério, deixou de ser um ministério, não é? Isso também não contribui para essa situação que a gente está vivendo? Eu penso que sim, eu acho que contribui um pouco. Caiu no organograma, né? Ela estava ligada direto a pasta da assistência social estava ligada direto ao ministro, e hoje ela está ligada a uma Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas não é só isso, né? Porque nós temos, obviamente, nós moramos numa federação, né? Então existe autonomia dos entes federados e se pode fazer muito, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal. O problema é que o gestor, o prefeito, o governador, por vezes ele não compreende esse papel estratégico do SUAS dentro do ordenamento da política pública. Mas é uma questão cultural, não, Carlos? Porque cultural. Ainda fortemente, né, infelizmente, a política social é coisa de primeira-dama. Né? É coisa de primeira-dama. Ainda não há um profissionalismo, um nível de profissionalismo que nós deveríamos já ter chegado há muito tempo. Não é? Eu costumo brincar com eu tenho um slide que eu uso quase que em 100% das minhas formações, que eu coloco lá o que era assistência social e o que é, né? Então eu digo assim, olha, até 88, até o reconhecimento enquanto política pública, era qualquer coisa para determinado público. Então podia ser cadeira de roda, dentadura, caixão, cesta básica, qualquer coisa, desde que viesse com amor para determinado público. E depois de 88, você muda uma chavinha e passa a ser um conjunto de ofertas organizadas para quem delas necessitar. Então você muda a lógica, né? O problema é tem muito gestor público pensando que é qualquer coisa para determinado público, esquecendo que esse determinado público hoje pode ter acesso a todas as políticas públicas, e esquecendo que hoje qualquer pessoa, independente do recorte de renda, pode vir a necessitar de um conjunto de ofertas de assistência social. É uma mudança de consciência, é uma mudança de paradigma de gestão. Se você não muda o paradigma de gestão, você não reposiciona a política. Sabe, Carlos, que... Bom, queridos onliners, para quem não sabe, eu uso cadeira de rodas motorizada, né? Então, frequentemente eu estou pela rua e alguém me para e pergunta: poxa, eu tenho um vizinho, um irmão, não sei o quê, que precisa de uma cadeira assim. E a gente vai fazer a campanha da tampinha, a campanha de não sei o quê, sabe? Essas coisas. Sei. Aí eu digo assim, cara, esse tipo de cadeira de rodas, tanto a motorizada como a cadeira de rodas manual, é fornecida por uma política pública, no caso do SUS, né? Isso. E você sabe, Carlos, que eu percebo às vezes que as pessoas se espantam muito em saber que um equipamento como esse é fornecido gratuitamente para quem necessita, e eu sempre insisto em conversando assim com as pessoas, dizendo que acesso a um equipamento desse não é mais uma caridade, é um direito, né? E as pessoas não entendem, ficam assim meio balançadas, sabe? Eu percebo que como há uma cultura fortíssima de doação de cadeira de rodas, e eu estendo isso para todo o âmbito da assistência, do assistencialismo, né? Eu percebo que é uma cultura ainda muito forte de assistencialismo. Isso desde a pessoa que me para na rua até o gestor de alto nível, né? A cultura da assistência como direito ainda é incipiente, quase. Nós não temos uma cultura de cidadãos de direitos, né? Veja que o Código de Defesa do Consumidor, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, nós estamos falando de relação com o mercado, mas é um documento que assegura direitos, ele tem sido internalizado, tem sido incorporado pela sociedade nos últimos anos. Se você pega uma pessoa com mais de 50, 60 anos, ainda muitos cidadãos vão falar, deixa para lá, comprei esse negócio aqui, veio com defeito, eu vou lá incomodar. Então, a consciência de que eu sou cidadão de direitos, no Brasil, ainda ela é muito frágil, né? O que está na cabeça das pessoas é que eu preciso merecer porque alguém acha que eu devo merecer porque eu vou ter que trabalhar para caramba, né?
vou ter que sentir dor para merecer algo quase que tem que ferir na pele, ou eu vou merecer por uma sei lá, por algo divino, né? Mas o direito, enquanto algo naturalizado, que está presente na sociedade, ainda é algo muito incipiente. E ainda, por vezes, é tratado numa perspectiva de chacota, numa perspectiva de uma abordagem política do partido A, do partido B. Direito é direito, dependente da sua percepção. Se você é liberal, se é conservador, se é progressista, entendeu? Direito é direito. Até porque não é uma política, as políticas sociais e outras não são políticas de governo, são políticas Não, de forma alguma, né? de Estado. São políticas de Exatamente. Estado. E o que a gente percebe é que o Estado brasileiro é um Estado ainda muito frágil, não? Sim, sim. Políticas são pouco consolidadas, como você bem falou, a política de saúde está um pouco mais adiantada, as políticas de educação um pouco mais adiantadas, mas longe, muito longe do ideal. A de assistência social, quero crer que seja uma das, infelizmente, o que há mais por fazer ainda, não? A gente tem um longo caminho. E eu acho que o primeiro caminho, a grande urgência do tempo presente é cuidar da autoestima dos SUAS, né? Cuidar da saúde dessa política pública. Dia 6 de julho nós comemoramos 15 anos de Sistema Único de Assistência Social. E a gente precisa cuidar demais para que ele possa sobreviver a tanto descaso, né? Quando você fala, interessante, Carlos, você falar isso da autoestima do Do SUAS. me remete a pensar na própria autoestima do povo brasileiro. Às vezes me parece que vivemos uma situação de baixa autoestima. As pessoas não acreditam no Brasil, né? E aí, portanto, não vem por que investir no fortalecimento do Estado brasileiro, né? A sensação que eu tenho é muito forte como que as pessoas até chegam a utilizar expressões como paizinho de merda, ou coisas assim, né? Sempre acham que no outro país é melhor. Ah, nos Estados Unidos é assim, não sei que, não sei onde é assim, né? Me parece que a gente precisa também trabalhar muito fortemente nessa questão da autoestima do brasileiro, não? Sem dúvida. Eu acho que esse é o grande desafio. O dia que a gente conseguir isso, aí ninguém segura. Primeiro que falta, infelizmente, por conta dos baixos níveis de educação e se investe muito pouco nisso, falta condição de comparação. Você só consegue ver se você é grande ou se você é um país de merda, se você tem base para comparar, mesmo que seja por meio dos livros, por meio de conteúdos produzidos em vídeo, em áudio, né? Senão, você parte do que eu acho ou do que o guru de plantão te contou para que você faça a sua avaliação. Então, há que se investir em educação, essa autoestima enquanto povo, que vem inclusive antes da autoestima para valorizar o Estado-nação, ela precisa ser trabalhada pela educação, precisa ser trabalhada pela assistência social, precisa ser trabalhada pelo esporte, ou seja, todo mundo que tem contato com o público, inclusive o mercado, porque para o mercado é interessante, a gente nunca pode. Eu bato muito nessa tecla e às vezes me chamam de capitalista ao extremo, mas eu insisto nisso. Nós não podemos falar de política pública sem desconsiderar o mercado. Mercado, porque se a Coca-Cola, ou vamos pegar as nacionais aqui, se o Magalu não entender que ele pode ter uma presença global para dizer assim, ó, dona Amazon, você vai chegar no Brasil, mas aqui é Magalu, porque nós somos brasileiros, sabe? Se não tiver essa consciência de marca também, nós morremos todo mundo abraçado, sabe? Gestor público, empresa privada. Então, há que se ter uma consciência de que essa autoestima de povo passa também por fortalecimento de marca, passa por uma estratégia comunicacional muito mais complexa. Interessante isso que você fala, Carlos. Mas falando em mercado, eu gostaria que você nos contasse um pouco, sua empresa no mercado.
Como é que vocês estão? Que serviços vocês oferecem? Enfim, fala um pouco mais sobre a sua posição no mercado. Então, hoje eu me organizo com um conjunto de outras empresas e de profissionais. A gente tem um site, né, que funciona como um hub de conteúdo, um marketplace do social, se é que eu posso chamar assim, que é o socialsoluções.com, né? Então, a partir daí, a gente atende organizações da sociedade civil, prefeituras e empresas com áreas desenvolvendo trabalhos na área de responsabilidade social, que busquem trabalhar social soluções. O nosso principal público ainda são organizações da sociedade civil e prefeituras, e mais recentemente a gente tem começado a conversar com empresas que percebem que para fazer responsabilidade social não basta, enfim, boa vontade do gestor ou empolgação do time, há que se ter método, inclusive, para você poder monitorar isso, né? Desenvolver indicadores eficientes, desenvolver estratégias de compliance que, de fato, sejam replicáveis. Então, é nesse lugar que a gente está. E, como todo mundo, a gente tem enfrentado muita dificuldade para se redesenhar nesses tempos de pandemia, né? A economia sofreu um baque sem precedente, mas estamos aí, estamos caminhando. E por falar em termos de pandemia, Carlos, como é que você tem analisado essa situação? E voltando um pouco à questão do SUAS, né? Você disse, eu concordo com você, que o SUAS está completamente escanteado nessa situação aí no qual, infelizmente, está nessa situação, mas que deveria estar ocupando um papel de protagonismo, né? Mas, na questão das pessoas com deficiência e a pandemia, o que você pode nos falar sobre isso? Qual seria o papel do SUAS neste momento na proteção desse segmento vulnerável da população? Então, dentre os compromissos da proteção social enquanto objetivo de assistência social, existem dois que nos diz muito respeito. Um é a habilitação e reabilitação para a vida comunitária e o outro é a preparação para a integração ao mercado de trabalho. Assim está escrito na lei, porque foi feito lá nos anos 90, então não fala de mundo do trabalho, mas tá, vamos lá. E hoje seria o momento da assistência social enquanto política pública poder prover condições para que essa preparação para o novo mundo do trabalho estivesse sendo feita. Veja que nós temos milhares de pessoas com deficiência que, por exemplo, atuavam como ambulantes nas ruas e perderam 100% da sua renda, ou atuavam como profissionais, como massagistas, músicos, e também perderam muito da sua renda, né? Se nós não criarmos condições para que essas pessoas possam se reposicionar, inclusive com estratégias de oferta de produtos no ambiente online, não criarmos condições com transferência de renda específica que considere as especificidades, que considere a condição humana, que é ser pessoa com deficiência, nós não estamos fazendo política pública que dê conta de responder a esses objetivos que eu mencionei, né? Então, o SUAS, ele tem lá as seguranças afiançadas, acesso à renda, desenvolvimento da autonomia, e isso precisa ser feito com esse tipo de intervenção. A partir disso, tem algo da assistência social que é muito caro para quem trabalha no âmbito do SUAS, que é cuidar da convivência. E chega a ser paradoxal dizer que nós, que sempre lutamos e enfrentamos o isolamento, hoje temos no isolamento social, talvez o principal argumento para nos fazer seguindo vivos. Então, como é que a gente traz aquilo que a gente enfrentava como sendo o principal aliado, né? Porque é assim que é, né? Até outro dia a gente enfrentava o isolamento, hoje o isolamento é o que nos faz vivo. Mas como é que a gente faz, a partir daí, para que esse para que esse afastamento social não signifique isolamento e não signifique descontinuidade de convivência? Nós temos tecnologia, temos software, mas temos que preparar o nosso povo para poder utilizar, e temos que ter acompanhamento familiar com qualidade
para poder viabilizar essa situação, seja por meio seja por meio do uso das ferramentas ou mesmo provendo tecnologia para que essas pessoas possam seguir convivendo. Essa sua fala me remete a uma questão que é bastante cara para mim, que teve início uma discussão sobre isso no Ministério do Desenvolvimento Social, depois não foi para frente e tal, que é a Política Nacional de Cuidados, né? E a gente percebe, a partir dessa fala sua mesmo, o quanto é importante, o quanto é imprescindível termos uma política de cuidados, né? Você chegou a acompanhar alguma coisa na estruturação disso? Me parece que havia um projeto de lei que foi arquivado, enfim. Sim, é urgente que a gente retome esse debate, tem projetos de lei no Congresso, e está provado, né? Se a gente tivesse feito a lição de casa há 4 anos, 5 anos, hoje a gente estaria num outro nível de proteção social para pessoas que estão nessa situação de afastamento, né? Você veja que hoje não se tem qualquer tipo de normativa, de portaria, ninguém do governo saiu para falar, por exemplo, como é que a gente cuida do cuidador, né, que são centenas, milhares, né, que não estão podendo deixar de trabalhar, mas que não tem nenhum tipo de olhar por parte do Estado brasileiro. Nós não temos investimento. E informais, não? Principalmente os informais, porque o formal, na verdade, é um residual, né? Não existe política pública, então é um número pequenininho, né? Não existe política pública, não existe investimento, dinheiro para que se viabilize essa rede, e não existe trabalho de formação para que se crie, né, uma rede de cuidadores preparada no tempo presente. A política de cuidado é algo essencial para um país que alcança patamar de civilidade no seguinte ponto, de dizer, nós precisamos cuidar das pessoas, né? Não são só pessoas com deficiência, a gente tem que pensar nos idosos, né? E a população do mundo envelhece a passos largos, graças a Deus. Então nós precisamos falar sobre isso. Eu tenho muita esperança que, assim como a renda básica agora aparece com muita força, inclusive nos debates de diferentes vertentes políticas, tenho muita fé que agora a política de cuidado volte para a pauta com bastante força. Sim, eu concordo com você. Acho que uma política de cuidados é um sintoma enfim, de modernização de uma sociedade, de humanização de uma sociedade, não? Sem Agora, dúvida. Carlos, voltando um pouco ao nosso tema aqui, da lei de cotas, né? A lei de cotas, é interessante que quando se fala de lei de cotas, nós temos lei de cotas para outros segmentos sociais, além das pessoas com deficiência. De modo geral, não claramente, a lei de cotas para as pessoas com deficiência não é questionada, ainda que sempre haja alguma casca de banana no caminho. Cotas para outros grupos sociais, para negros, sobretudo, é sempre bastante questionado, sempre tem bastante oposição, as pessoas não se envergonham, infelizmente, de se colocarem contrários à lei de cotas para negros e indígenas, né? Por que você acha que existe essa diferença? Por que algumas pessoas não se colocam tão claramente contrários à lei de cotas em relação às pessoas com deficiência e se colocam mais explicitamente contrários quando se fala de negros e indígenas? Será que isso é um tipo de preconceito enviesado também? Claro, total. É tipo assim, você está numa situação tão inferior a mim que eu não vou te questionar, sabe? E isso isso não é você tá tão, eu ia usar uma palavra aqui meio, mas enfim, eu acho que o nosso público entendeu, né? Então é terrível nesse aspecto. Só que a lei de cotas, por outro lado, ela é agredida de uma série de outras formas. Quando a gente entra costumo brincar, né? Quando a gente entra num papo de adultos, ou seja, quando a gente entra na conversa de gente grande, ou seja, quando a gente está lá em Brasília discutindo lei de cotas, aí sim os caras questionam.
fala assim, o meu segmento não consegue cumprir, porque aqui não dá para... E aí o cara tá conversando comigo aqui, comigo e contigo, que somos pessoas com deficiência. Aí o cara fala assim, porque não dá para eles trabalhar. Fala, eles quem, cara pálida? Né? Sim, Então, sim. assim, Mas quando a gente fala, não, mas eu sou deficiente também, o cara fala, não, você não, faz ah, parte, você não, esse é um superou, exemplo de vida, entendeu? inspiração, Então, né? é uma inspiração, exatamente. Uhum. E Então, no, na questão da lei de cotas, especificamente para pessoas com deficiência, nós temos um histórico bastante interessante nesses 29 anos de existência da lei de cotas, né? O que se tinha, o que se avançou em termos de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, apesar de todas essas questões, essas dificuldades, esses equívocos que você citou, a lei de cotas efetivamente cumpre um papel. Quais outros papéis você acha que devam ser cumpridos, sendo pela lei de cotas ou alguma legislação complementar ou a modernização da lei de cotas? O que falta, Carlos, para que seja para que a lei de cotas seja ainda mais efetiva, com mais quantidade e qualidade? bom, primeiro acho que a gente precisa fazer pactos mais amplos, né? Pactos abertos, envolvendo segmentos, por exemplo, como o segmento dos bancos, segmento automotivo, segmento de varejo, esses pactos precisam ser publicizados com metas que nos atendam, ou seja, com metas que possam seguir para além de números. Nós precisamos, obviamente, pensar, ainda que seja no médio prazo, em pessoas com deficiência, se ocupando das diversas possibilidades do mundo do trabalho. Então, para além de cumprimento de cotas, há que sentar esses grandes players para poder firmar publicamente, não estou falando de TAC aqui não, tá? Estou falando de pactos públicos amplos, visibilizados para a sociedade brasileira, dizendo, por exemplo, olha, o segmento bancário pretende ampliar sua capacidade de contratabilidade, de contratação, esse neologismo que eu cunhei e gosto muito de utilizar, ampliar em X% em determinado período, né? Nas diversas instâncias de operação e não só na base da pirâmide. Eu acho que isso coloca todo mundo para amassar o barro, para pôr a mão na massa, de maneira mais efetiva e com um caminho a ser percorrido. Quando você fala contratabilidade... É porque eu uso muito essa palavra, porque assim, você já deve ter escutado isso. Nós precisamos melhorar o nível de empregabilidade da pessoa com deficiência. Nós precisamos melhorar o nível, né? Eles não estão prontos, né? E aí vai lá, faz TAC para um dia ficar pronto, né? Mas tem o outro lado, né? As empresas também precisam melhorar o nível de contratabilidade, ou seja, precisam se preparar para contratar, preparar o seu time interno, né? E aí não é só o time de gestão de pessoas, nós temos que preparar. Óbvio que parte da gestão de pessoas das empresas, porque elas, como o facilitador interno, elas vão preparar as outras áreas, mas isso precisa ser um paradigma de gestão. Mais que o departamento de gestão de pessoas esteja afim, se não houver uma orientação, uma diretriz de gestão consistente, só vai ser cumprir cotas. E aí, né, tem aquele papo que todos nós conhecemos. Esse não serve para mim, né? Eu quero aquele, eu quero. Se for cego, não serve. Se tiver, faltar mais um dedo aí já não serve. Surdo nem pensar, né? Então, é tipo delivery da pessoa com deficiência, né? E aí você tem a CI interna da empresa pedindo mesmo, tipo uma pizza, me manda aí um sem braço, que esse eu consigo dar conta. Se faltar 2 braços, eu já não quero, que fica meio ruim. Então, passa por um paradigma de gestão muito mais amplo do que simplesmente os atuais TACs que hoje são firmados. Você vê você veria essa iniciativa como uma ação de governo, como uma ação de terceiro setor, uma ação conjunta? De quem seria a iniciativa
desse passo? Eu vejo que isso pode ser patrocinado de várias frentes. Eu sempre sou favorável que o Estado puxe isso, mas olhando para a nossa realidade hoje, eu vejo, por exemplo, entidades de classe puxando isso, né? A sociedade civil pode puxar isso de maneira muito forte, né? Se uma Anfávia puxa isso, se uma Febraban puxa isso, se um conselho de classe puxa isso, eu acho que a gente, ou se todo mundo senta em torno de uma mesa e fala, olha, vamos criar 5 grandes metas, 5 grandes pactos de empregabilidade para os próximos 10 anos, a gente consegue vencer, né? A gente consegue avançar, porque nós temos uma ambiência muito boa para isso, sabe, Tuco? Isso também é importante ser dito. Talvez o Brasil, diferente de outros países do mundo, tenha criado uma ambiência sem precedentes para poder fazer uma inclusão com qualidade. Então, quais as características dessa ambiência? O que você vê? Qual a fertilidade, né, desse terreno? Eu vejo casos concretos. Vocês lembram do quadradinho que eu falei das exceções que comprovam a regra? Esse quadradinho hoje está bastante rico, então a gente tem casos importantes para mostrar para o mercado que podem falar, né, que não são abstrações, são elementos concretos. Essas exceções que comprovam a regra não estão só no campo do indivíduo, estão também no campo das empresas, e isso é muito importante, porque hoje nós temos empresas com autoridade para poder vir para a arena pública e apresentar os seus casos de sucesso. Isso também contribui para esse solo fértil. Nós temos uma disposição no âmbito da academia para desenvolvimento de tecnologia assistiva, que com o empurrãozinho vai muito forte. E no campo público, no campo da gestão pública, nós temos um negócio muito legal, que é o seguinte: a pauta da deficiência, ela consegue abranger um espectro político bastante interessante. Nós tivemos junto numa live, eu e você, aí na última, acho que quinta ou sexta-feira, enfim, e ali nós tínhamos gente de diferentes matizes ideológicos, com vários olhares diferentes, que já foram, inclusive, gestores públicos, mas que conseguem sentar em torno de uma mesa e olhar para essa pauta que nós estamos conversando aqui. Isso contribui muito também. Quando nós entramos nesse tema, a gente consegue promover um diálogo com muito mais facilidade. Então, esses são ingredientes concretos que eu acho que abrem portas para a gente caminhar para isso. Que bom ver esse otimismo em você, viu, Carlos? Espero que eu não esteja errado. Eu acho que não. Pela sua jornada, né, pelo que você já fez até hoje, você tem todos os elementos para uma análise realista, né, e otimista. Eu fico muito feliz em te ouvir. Nós já estamos aqui caminhando para o fim, Carlos, do nosso bate-papo. Eu queria voltar ao começo um pouquinho e compartilhar algumas coisas com você de experiências muito pessoais e muito que a nossa deficiência nos proporciona, né? É interessante, desde o começo eu me identifico muito com a sua fala quando você coloca a questão da deficiência como uma parte absolutamente normal, absolutamente tranquila de se ter, de se conviver, de se estar e de se posicionar no mundo e na vida. Uma questão importantíssima para mim, e eu queria compartilhar com você, foi a questão da paternidade. Você tem uma filha, não? Catarina? Sim, exatamente. Exatamente. Como é que você vê a questão da deficiência e da paternidade? E como é que a Catarina vê isso? Rapaz, eu não sei nem como falar disso, porque é muito mágico, né? É um conjunto de sentimentos aí que eu acho que são eu traduziria isso como uma palavrinha, que é descoberta. É uma descoberta permanente, de parte a parte, minha e dela, né? Então, a paternidade, numa perspectiva de deficiência, é belíssimo, porque, primeiro, você percebe que, no caso da criança, todo esse nosso papo aqui, aos olhos da criança, ele é totalmente inócuo, né? A deficiência para a criança é mais uma coisa, é a condição humana, e o que a gente demora
fazendo livro para explicar, fazendo palestra, workshop, seminário, a criança compreende muito de boa, né? E é muito bacana a gente testemunhar isso, porque isso te dá uma esperança na humanidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de seguir alimentando isso para que isso não se perca ao longo do caminho, muito grande, né? É cotidiano você cuidar disso, alimentar isso e proteger esse olhar de criança para que ele se torne um olhar adulto socialmente cidadão, né? Eu sempre achei isso muito legal, Carlos. Acho que você conhece aí do ABC também o Flávio Henrique, que é do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Sim, sim. Ele tem, acho que está com 3 filhos agora, ele é cego também, né? Sim. E é uma das pessoas com as quais eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso. E eu sempre procuro esse lado da deficiência, vamos dizer assim, que é a paternidade e a maternidade, né? Justamente por isso pelo que você acaba de falar, dessa experiência riquíssima de conviver com uma pessoa sem nenhuma mácula de preconceito ou de qualquer... enfim, de ver com absoluta naturalidade a sua condição. Eu adoro quando minhas filhas brincam com a minha cadeira de rodas, né? Aqui tem com a bengala, é a mesma coisa. E quando eu, por exemplo, cheguei a postar no Facebook, por exemplo, a minha filha mais nova andando de cadeira de rodas, as pessoas não veem isso com naturalidade. Poucos veem com naturalidade, né? Como quase como querendo dizer, pelo amor de Deus, espero que isso não aconteça com ela, sabe? Exato. Né? Ou aquela velha história de quando a gente vai ter o bebê e as pessoas dizem, espero que nasça normal. Exatamente. Não é? A gente Exatamente. assim, né? Então, é claro que a gente se preocupa com essas questões, não vamos dizer que não nos preocupamos com isso, né? Mas é muito interessante, eu acho que esse olhar do pai e da mãe com deficiência para os filhos, né, e vice-versa, dos filhos para os pais, para as mães com deficiência, é de uma riqueza extraordinária. Acho que valeria a pena horas de conversa sobre isso, né? Eu lembro que teve uma situação aqui que a minha televisão, eu tenho um recurso para eu poder ler os menus do Netflix, do YouTube, uso um device da Apple que lê lá tudo que tá rolando, né? E aí, então para ela é muito comum, ela tá passeando pelos menus ali, o leitor de tela tá falando, fica ativado o tempo inteiro. E aí ela era pequenininha, nós fomos na casa dos meus pais, ela foi acessar o Netflix e não falava. Aí ela, vovô, a TV tá quebrada. A figura da acessibilidade é tão presente para ela, né? O leitor de tela é tão presente que quando não tem, parece que é um problema, né? Então, é muito, muito bacana esse tipo de naturalização das coisas. Comigo aconteceu uma coisa assim. Uma vez eu precisava carregar uma folha de papel, era um documento qualquer, e estava com uma cadeira manual. E coloquei na boca, um cantinho ali do papel para ir tocando a cadeira, né? E aí, quando eu olho para trás, a minha filha estava também com o papel segurando, sendo que ela estava com as 2 mãos livres, né? Mas estava segurando o papel do mesmo jeito, como aquilo fosse mais um recurso para carregar alguma coisa. Ela sacou que podia usar também. Muito bom, muito bom. Muito legal. Mas, Carlos, foi um prazer estar mais uma vez com você. É um prazer te entrevistar. Tenho certeza que nossos onliners adoraram a sua entrevista. Enfim, você tem uma enorme e rica bagagem para compartilhar com todos nós. Enfim, deixo para você aí umas últimas palavras para a gente ir se despedindo aqui e até a próxima. Ô, Tuca, obrigado, gostei demais desse papo, é muito, como você falou, né, a gente está tendo a oportunidade de reencontrar as pessoas, os amigos, e uma live como essa, além da gente espera poder ter informado as pessoas, também foi um momento muito agradável de troca de ideias. Quem quiser continuar conversando comigo, é fácil de achar aí no www.socialsoluções.com, soluções sem cedilha e sem tio, ou nas redes sociais, procura por Professor Ferrari que a gente está por lá. Muito obrigado e
tomara que a gente se encontre aí o mais rápido possível, não fique tanto tempo sem conversar. Um abração. Vamos. Então, obrigado, Luan. Obrigado, Gil. Esta foi a primeira live para comemoração do 29º aniversário da Lei de Cotas, promovido pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. Até a próxima. Obrigado.